Olá pessoal, aqui é o Impossible Alpha e hoje nós vamos falar um pouco mais sobre o mago no PVP. Bem, nós vamos falar um pouco sobre a lógica de uso das skills no PVP. Vou mostrar para vocês um pouco do set PVP e a arma de herança PVP, porém sobre esses dois vai ter um vídeo específico explorando um pouco mais. Vou falar das inscrições que eu uso, das cartas que eu acho que seriam ideais, quais os conjuntos de cartas que seriam ideais em cada situação, e vou falar também como rotacionar mais ou menos contra cada estilo de jogo, por exemplo, contra um arqueiro, contra um BK, contra um WR. Tudo bem? Então vamos começar. Bem, primeiramente, o que você tem que saber é: nunca jogue na ofensiva. O mago, ele é o que mais tem dano, sim, certo, tudo bem. Porém, ele é um dos que morrem mais rápido também. Então, não se pode jogar com o mago full dano, porque você não vai ter o controle de jogo. Então, as skills PV que eu mostrei anteriormente, no vídeo anterior, elas basicamente, algumas ou a maioria, não servem aqui para o PVP, certo? Rajada de mísseis. Rajada de mísseis, ela vai ser o seu melhor aliado para DPS. Tudo bem? Ela tem um tempo de recarga muito baixo, e ela dá um dano muito considerável. Eu uso a munição de sobra, porque matematicamente falando, e eu já fiz essas contas, a munição de sobra, ela tem a chance muito maior de dar mais dano do que o lança-foguetes. Tudo bem? Segundo as minhas contas, usando 100 de dano como base a cada míssil, o lança-foguetes ele tem um dano mínimo de 1000, por exemplo, e um dano máximo de 1000. Já a munição de sobra tem um dano mínimo de 750 e um dano máximo de 1500. E não é difícil você chegar entre 1000 e 1500 de dano com a munição de sobra, ou seja, não tem por que você usar o lança-foguetes, até porque nem sempre o seu alvo estará em chamas, tudo bem? Outra coisa, eu falei da posição defensiva, então lâmina arcana eu uso com o escudo, eu uso a inscrição sopro de defesa que eu uso com o escudo. Por que eu uso com o escudo? Porque os outros jogadores eles vão tentar fazer um combo em você e tirar o máximo de dano possível. Quando você ver isso acontecendo, você usa o sopro de defesa e eles combam no seu escudo, e você às vezes sai ileso, ou às vezes, ou sempre na verdade, saem tomando muito menos dano e podem continuar na batalha tranquilamente. Outra coisa, a explosão de fogo. Explosão de fogo eu uso ou a Fênix ou a erupção vulcânica, depende contra quem eu estou indo. Se eu estou indo contra um WR de espada e escudo e eu sei que a nossa briga PVP vai durar muito, eu uso a Fênix, porque eu não quero ficar sem mana no meio da batalha. Se eu estou indo contra um arqueiro e eu sei que se eu combar certo nele e eu der muito dano nele, ele vai morrer rápido, então eu uso erupção vulcânica. Tudo bem? Contra um arqueiro, contra o mago, geralmente eu uso erupção vulcânica, que me garante praticamente 100% de chance de dano crítico em todas as vezes que eu aciono, porque ela me dá 50% extra e eu já tenho mais do que 50% de chance crítica. Porém, com os equipamentos do adversário, essa chance crítica acaba diminuindo um pouco, só que a chance é de quase 100%. Rajada ártica eu uso o congelamento. A gente precisa controlar o PVP, principalmente contra um WR e um BK. O congelamento é importantíssimo para manter ele longe, e outra que o congelamento é importantíssimo para você não errar o meteoro. Tudo bem? Depois eu vou falar um pouco mais sobre as estratégias que os outros jogadores usam para não levar esse combo, e a gente vai explorar um pouco mais. A eletrostática eu uso sob pressão, que os inimigos podem ficar atordoados, certo? Que faz parte de um combozinho que eu uso lá. E além disso, por que ela é tão importante? Muita gente lê as inscrições, mas esquece de ler a habilidade. Eu geralmente spamo essa habilidade, ou seja,
Eu jogo ela sempre que dá, não importa se eu vou bater no inimigo, não importa se eu vou stunar o inimigo. Porém, sempre que eu uso durante 4 segundos, o meu dano recebido é reduzido em 50%, ou seja, pela metade. Entendeu? E você fica muito mais tanque. Então, toda vez que ela estiver ativa, use para receber menos dano. Arco de relâmpagos, ela vai me dar o buff de 20% de dano crítico a mais por 10 segundos. Ela é importantíssima para aumentar o seu dano durante o duelo. O horizonte branco, eu uso queimadura de frio geralmente, ou às vezes eu uso declive deslizante, depende da situação. Geralmente queimadura de frio eu uso muito contra personagens melee, WR e BK, porque eu quero controlar eles no mesmo lugar e longe de mim. Já contra um arqueiro, não tem por que eu congelar ele no lugar, já que esse congelamento só dura 2 segundos, e fora que mesmo que eu use essa skill e blink para longe dele, e teleporte para longe dele, ele tem um range muito grande e vai continuar atirando em mim. Então não tem por que usar tanto blink assim. Eu uso mais o blink com declive deslizante para chegar perto do arqueiro, certo? Não deixar ele se distanciar de mim. O meteorito vai ser sempre com impacto espacial, que atordoa seus inimigos por 3 segundos. E para isso, já que ele leva 1.5 segundos para acabar o seu salmo, você precisa ter congelamento para geralmente acertar, ou você precisa atordoar com eletrostática primeiro para depois acertar o meteorito, já que o meteorito ele demora um pouco e dá tranquilamente para o personagem inimigo sair andando da área de ataque do seu meteorito. As passivas, eu uso canhão de vidro e massa crítica. É obrigado o mago, lembrando, o mago é obrigado a usar feitiçaria. Por que eu não uso feitiçaria? Feitiçaria faz o meu PM recuperar 10 a cada 3 segundos quando eu acerto um acerto crítico. Então acertei um acerto crítico, recuperou 10, espera 3 segundos, quando eu acerto um outro acerto crítico, recupera mais 10 e assim por diante. Eu não uso porque eu tenho esta carta aqui, o bastão mágico, que ela me garante o efeito dessa habilidade, feitiçaria, mesmo sem estar equipada. Eu já estou conseguindo colocar aqui feitiçaria nível 2, que ao invés de recuperar 10, vai recuperar 14. E isso dá muito mais possibilidade, né, ao longo que você vai evoluindo a sua carta de bastão mágico. Tudo bem? Então eu uso esses dois. Contra arqueiro, geralmente eu gosto de um pouco mais defensivo. Como eu disse, eu gosto muito de ser defensivo com mago e isso dá muito certo para mim. Então eu uso geralmente canhão de vidro e escudo cósmico. Que o escudo cósmico ele aumenta 6% de armadura e resistência durante 10 segundos a cada acerto crítico que eu desfiro. E isso pode se acumular até 3 vezes. O massa crítica que eu uso também, ele é ofensivo. E ele diminui a armadura e resistência do inimigo, né, em 5 segundos, por 5% em 5 segundos. E esse efeito pode acumular até 6 vezes. Tudo bem? Então aqui é mais ofensivo e ali é mais defensivo. E vocês escolhem quando usam. Geralmente eu uso massa crítica contra um WR, um BK e um mago. E eu uso o cósmico contra arqueiros. Mas isso não é uma regra. Tudo bem? Cartas. As cartas que eu uso são essas aqui. O bastão mágico, já mostrei para vocês, que ele aumenta um pouco a chance, né, de deixar o alvo em queimar com um ataque básico. Além da habilidade da minha arma de herança, que já me dá 10% de chance, ainda tem mais a chance do bastão mágico, que ele está me dando agora 1.5% a mais. Então eu tenho 11.5% de chance. Fora isso, a carta fofinho, que ela melhora a minha força física e mágica de 18 a 300, né? E aumenta todo o meu dano de 0.6 a 10. Eu acho ela uma carta muito boa para mago. É uma carta de evento, fiquem ligados nos próximos eventos. Ela está me dando agora 63 e 0.6 de todo dano. A carta de terreno, eu estou usando essa que aumenta a sabedoria, porém eu não acho que essa seja a ideal. Existem cartas de terrenos melhores.
Mas depende também da situação. Se você quer ir um pouco mais tanque contra o mago, por exemplo, você pode aumentar sua resistência usando sabedoria e aumenta também o seu dano um pouco mais. Porém, existem cartas como Terra em Chamas, que ela te dá dano adicional no ataque básico de chamas. Então, ou seja, isso é sensacional para o mago. Eu uso aqui a enciclopédia, que me dá sabedoria também. Porém, eu também não acho exatamente que é a melhor carta. A melhor carta de recurso, as melhores cartas de recurso, definitivamente falando, são essas aqui. Deixa eu mostrar. Cruz da Sorte, que te dá muita sabedoria. Aqui sim vale a pena ter Cruz da Sorte. Além da Cruz da Sorte, aqui é para arqueiro. Além da Cruz da Sorte tem a runa, que aumenta o seu PS máximo. E como o mago ele sofre muito com a baixa de PS, porque ele não tem muita armadura, isso aqui é fundamental também para PVP. Então as cartas de recurso que eu usaria para PVP seriam ou runa ou Cruz da Sorte. Quando eu tiver as duas, eu vou montar dois decks com situações diferentes. Contra um arqueiro, por exemplo, eu usaria runa. Contra um mago, eu usaria Cruz da Sorte. Tudo bem? E contra WR e BK, você está livre para escolher. Outra carta que eu uso também é a carta de armadura Abóbora, que eu só uso ela porque é a única carta de armadura que eu tenho e ela libera meu combo. Porém, a carta de armadura que eu acho fundamental um mago ter, ou as cartas de armadura, primeiramente Ombreira de Aço, que aumenta o seu dano crítico, tudo bem? E isso vai te deixar muito mais ofensivo, muito mais do que você já é. Depois, você pode escolher ser um pouco mais tanque e melhorar sua resistência, melhorar sua velocidade, que eu não acho exatamente necessário, ou melhorar sua armadura. Os outros, força de defesa, chance de defesa, eu não sei se vai casar muito bem com as habilidades de mago. Então, eu acho que Braceleiras do Especialista, que melhora a resistência, Couraça de Ferro e principalmente Ombreira de Aço, são muito bons. Você pode optar também por Ombreira do Matador, que aumenta a chance de críticos, né? Como eu já tenho uma chance crítica muito grande, eu prefiro aumentar o dano dela. Então você pode escolher. Essas são cartas que você consegue com runas, comprando os pacotes de carta, né? Eu nunca dropei um fragmento delas, nem consegui converter aqui na conversão de fragmentos e consegui um fragmento delas. Então elas são bem raras e só devem ser conseguidas com runas. Essa é a primeira parte do mago PVP. Então se lembrem, vão defensivamente, não existe exatamente um combo, né? Então vejam, estudem seus adversários. Qual é o combo geralmente que um arqueiro usa? Quais são os combos que um arqueiro usa? Quais são os combos que um WR usa? O WR geralmente ele vai jogar a lança em você para te impedir de dar o meteoro. Então você já tem que estar preparado para isso e já saber o que você vai fazer e já começar a pensar o que ele vai fazer da próxima, né? Então tem vários WRs que lutam contra mim que eu já sei o que ele vai fazer. Quando ele joga uma skill, eu já sei o que ele vai fazer e já me preparo para dar um counter-ataque nela. Então tem muito WR que pula em mim e pula em mim diretamente na minha eletrostática e é stunado e leva um combo, por exemplo. Certo? Então essas são as dicas aí. Vou mostrar para vocês. E agora eu vou mostrar para vocês o meu set que eu uso para PVP. E o set que eu uso para PVP é este aqui. É o manto, é o set da Arcano Maior da Guerra, né? Tem o manto Arcano Maior da Guerra, tem os sapatos arcanos maiores da guerra, tem a vestimenta arcana maior da guerra. Eu ainda não consegui dropar no baú da arena os ombros e a luva. Vou ver se eu consigo dropar agora, que eu estou no nível ouro da arena, certo? E os anéis são de PvE mesmo, porque ainda não existem anéis PVP. Ainda não consegui dropar um cristal, e o cristal te ajuda muito. Depois eu vou fazer um vídeo falando sobre o cristal do PVP. Tudo bem? Além disso, eu uso a minha arma aqui que está T7, porém eu já tenho a arma PVP que eu estou evoluindo. Essa arma PVP ela te dá força mágica e força PVP. O que é força PVP? A força PVP ela aumenta o seu dano no PVP.
Então, ou seja, no PVP essa arma vai dar muito mais dano do que a sua arma convencional de PvE. Só que a minha arma PvE está T7. A minha arma PVP está T3 full. Você já ganha, no caso, ganha não. Você já compra ela T3 e eu consegui evoluir ela para T3 full. Porém, eu não tenho ainda aqui esses itens para evoluir ela para T4. Eu tenho 8 de 20 que está no meu baú. Eu preciso resetar a arena para poder voltar a ser bronze, para poder conseguir esses itens aí de evolução. Obrigado e até a próxima.